Hi guys, Teacher Aline aqui. Estamos na Lesson 8. Lesson 8. Então, lição 8. Caso vocês não tenham assistido as outras lições, é só voltar, tá? Mas lembrando que elas não estão necessariamente na sequência. A aula 6, 7, 8, elas meio que estão na sequência, tá? Por causa que nós estamos vendo o he, she, it, a regrinha da terceira pessoa, tá? Para colocar o S. Então, a aula 6 foi a regra número um, que vocês tinham que colocar somente o S no he, she, it. A regra número 2, que seria a aula anterior, que seria para colocar o E e o S. E agora a regra é a última regra, a regra número 3, tá? Então, se vocês puderem assistir de- depois a aula 6 e a aula 7, vai ser legal para vocês entenderem melhor, ok? Então, meu nome é Aline, eu estou aqui para ensinar vocês Basic. E se vocês forem já de um nível avançado, por enquanto esse vídeo não é para você, tá bom? Então vamos lá, vou começar a compartilhar aqui. Ok, let's go. Então vamos lá, o nosso primeiro verbo de hoje vai ser o verbo study. Study é o verbo estudar. Então aqui se eu quero falar eu estudo, I study. I study. Eu estudo de tarde ou à tarde. I study in the afternoon. I study in the afternoon. Tranquilo, né? I study in the afternoon. Agora, se vocês não estudam de tarde, vocês estudam de manhã, eu vou deixar aqui também para vocês, ó. I study in the morning. I study in the morning, ok? Mas agora aqui na terceira pessoa, nós temos o um pouquinho diferente, tá vendo, ó? O verbo termina em Y. Aí, o que que a gente vai fazer para vocês colocarem na terceira pessoa aqui? Vai tirar esse Y e vai colocar I, E e o S. Aí vai ficar assim, ó. She studies. She studies. Studies in the afternoon. Então, ela estuda de tarde. She studies in the afternoon. Então, se fosse de manhã, she studies in the morning. She studies in the morning, ok? E vocês? Vocês estudam de manhã, de tarde ou de noite, at night? Então, vou deixar para vocês aqui também, tá? Então, de manhã, in the morning. De tarde, in the afternoon. E de noite, at night. At night, ok? Então, deixa nos comentários qual período vocês estudam. Ou, de repente, na negativa, né? I don't study. Mas vocês já estão estudando inglês, né? Então, se vocês estão estudando inglês, vocês podem deixar assim para mim. I study online. I study online, ok? Vamos para o próximo. Cry. Cry é chorar, tá? E a mesma regrinha, tá vendo que tem o Y aqui? Então, aqui no she, lembrando que essa regrinha aqui de terceira pessoa é he, she, it. He, she, it, ok? Então, se eu quero falar que ela chora, tá vendo? Vai ficar I-E-S. Então, vamos lá. Aqui em cima primeiro. Às vezes eu choro. Então, vai ficar sometimes. Sometimes I cry. Sometimes I cry. Às vezes ela chora. Sometimes she cries. Sometimes she cries. E vocês, às vezes vocês choram? Hum? Sometimes she cries. Então agora vocês podem deixar no comentário. Sometimes I cry, ou vocês podem deixar I never cry. Então eu nunca choro, I never cry, ok? Então deixa um dos dois pra mim, tá? Sometimes I cry ou I never cry, eu nunca choro, tá bom? Então aqui deu pra pegar que se fosse ele ou ela, vai ficar cries e não cry assim com Y, tá bom? Próximo verbo é o verbo tentar ou experimentar, tá? Esse try é de tentativa e de experimentar também para você experimentar comida, experimentar, sei lá, um esporte diferente, experimentar roupa, experimentar qualquer coisa, literalmente, tá bom? Então a gente usa muito esse verbo try, tá bom? Então vamos lá. Eu experimento comida diferente, vai ficar assim: I try different food. I try different food. Aqui, pra ser sincera, o meu seria negativa, porque eu não sou muito aberta. Eu adoro viajar, I adore traveling,
Mas eu não sou muito aberta para experimentar assim comida diferente, sabe? Então eu colocaria aqui, ó, I don't try different food. É, eu sei, deveria ser mais aberta, mas eu não sou. Agora aqui, para ele experimenta comida diferente. Tá vendo? Eu tirei o Y e ficou IS. Então vai ficar He tries different food. He tries different food. He tries different food. Ok? Então ele experimenta comida diferente, tá? Então deixa nos comentários para mim se vocês gostam de experimentar comida diferente ou não, tá? Então coloca lá I try different food ou I don't try different food, ok? Então vamos lá, próximo. Aqui nós temos já a regrinha, tá? Então o que que nós temos aqui? Tá vendo que eu tenho o Y? Então se a gente for ver aqui, ó, tem um Y aqui, um Y aqui, um Y aqui. Então quando que essa regra pode ser aplicada, né? Então lembrando, primeiramente, que tem que ser he, she, it. E vai ser somente quando antes do Y tiver uma consoante. Então, por exemplo, D é uma consoante, R é uma consoante e R de novo é uma consoante. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou tirar o Y e acrescentar o IS. Então, tá vendo? Ó? I try, he tries. I cry, he cries. I study, he studies. Tá vendo? Agora, por exemplo, o verbo play. Play, que é jogar, brincar. Não, antes do Y tem um A, certo? Então não tem como ser. Então, vamos supor, se eu quisesse falar que ele joga, seria só plays, com S normal. Então, vamos lá. Só repetindo mais uma vez aqui. You study, he studies. You cry, he cries. You try, he tries. Só os verbos agora. Study, cry, try. Só os verbos na terceira pessoa. Studies, cries, tries, ok? Very good. Então, essa foi a regra número 3, tá bom? Acharam difícil? Acharam fácil? Mais ou menos? Deixa pra mim nos comentários para eu saber, tá? Se vocês precisarem de um reforço, deixa nos comentários. Ah, teacher, escreve mais. Escreve, ó. Grava mais um vídeo com as regrinhas que ficou um pouco confuso ainda, tá? Pode deixar nos comentários que aí eu sei e aí eu vou gravar, tá bom? Então, as perguntas que eu sempre faço para vocês poderem falar. Então, lembrando que speaking seria a conversa, a parte de você falar, tá bom? Então, vamos lá. Yes, I do. Resposta afirmativa. No, I don't. Resposta negativa. Então, eu vou ler primeiro, depois eu traduzo. Número um. Do you normally try new food when you travel? Do you normally try new food when you travel? Do you study every day? Do you study every day? Do you cry often? Do you cry often? Então, a número um, lembrando que esse do está aqui só para mostrar que é uma pergunta no presente, tá? Ele não vai ter tradução pra gente esse no começo da frase, tá? Então, a gente vai chamar ele de verbo auxiliar do presente, tá bom? Então, nós começamos nossa frase a partir do you. Você normalmente experimenta novas comidas? Quando você viaja, yes, I do, no, I don't. Então, no meu seria no, I don't. Ok? Número 2. Do you study every day? Você estuda todos os dias? Yes, I do. No, I don't. Espero que agora, com os vídeos da Teacher Ellen, vocês estejam estudando every day. Deixa pra mim nos comentários. E o último, do you cry often? Essa palavra aqui, often, ela quer dizer frequentemente. Então, nós temos duas maneiras de pronunciar essa palavra. A pronúncia americana, eles eliminam o T. Então, fica often, often. A pronúncia britânica, ou seja, lá da Inglaterra, eles leem o T. Então, o T não é mudo. Então, often, often. Ou seja, qualquer maneira que vocês falarem, tá certo, tá? Então, se vocês não deixarem mudo, se vocês lerem o T, tanto faz, tá bom? Então, do you cry often? Vocês choram com frequência ou frequentemente? Yes, I do. No, I don't. Deixa pra mim nos comentários, tá? Lembrando que, mais uma vez, eu vou deixar aqui pra vocês as respostas completas, que vai ficar
Na número um, I normally try new food when I travel. I study every day. I cry often. Se fosse na negativa, ficaria I don't try new food when I travel. I don't try new food when I travel. I don't study every day. I don't cry often. Ok? Então, reforçando as regrinhas, vamos voltar lá para cima rapidinho para a regra número um da lição 7. Ah, eles são. Ok, aqui. Da lição 6, né? Então, aqui, ó. Regra número um é só colocar o S, tá? Então, para verbos comuns, nós colocamos o S. Aí você fala, Teixo, mas qual que é os verbos comuns? Aqueles que não vai entrar na regra número 2 e na regra número 3, tá? Então, regra número um, o Szinho. Regra número 2, vamos lá, o E e o S. Então, tem que ter esses finais aqui, S. SS, X, CH e O, tá? Se tiver esses finais, eu, E o S. E a regra número 3 que nós vimos agora, ok, aqui. Se tiver uma consoante e mais um Y, aí sim eu vou remover a consoante e vou colocar o IS. Lembrando que essa regra é somente aqui onde está verde, é o he, she, it, a terceira pessoa, ok? Somente isso. Então, eu deixei aqui para vocês um resuminho das regrinhas, se vocês quiserem tirar print, copiar no caderno, como vocês acharem melhor, tá? Mas eu aconselho vocês copiarem e deixarem num post-it possível. Eu sempre gosto de ter post-it, assim, sabe, para você grudar em algum lugar. Se vocês fizerem uma rotina de estudos, é legal vocês terem essas regrinhas, porque acaba esquecendo, tipo, ai, nossa, qual que era mesmo? Qual que era para eu colocar o ES? Qual que era para colocar, tirar alguma coisa, colocar o ES, então acaba confundindo. Então, se possível, compra uns post-it, deixa escrito essa regrinha geral aqui, cola na parede, cola no caderno, enfim, vejam como funciona melhor para vocês, tá? Então, agora nós vamos fazer um exercício, ok? Então, nós temos aqui o verbo entre parênteses que vocês vão ter que usar, tá vendo? Todos eles aqui estão na terceira pessoa, tá? Ou seja, vai ser um he ou vai ser um she, tá? E aí, o que que vocês têm que fazer? Vocês têm que escrever, pode escrever, sei lá, mentalmente, pode escrever, pausar o vídeo e escrever no caderno, pode deixar nos comentários, como vocês acharem melhor, tá bom? E aí vocês vão ter que colocar o S, tá? Então eu vou ler aqui as palavras e depois eu já vou mostrar a resposta para vocês, tá? Mas pausa o vídeo para vocês tentarem fazer sozinho primeiro, tá? Sozinhos primeiro. Vamos lá. Número um. He always drink milk in the morning. Então ele sempre bebe leite de manhã. He always drink milk in the morning. Lembrando que vocês têm que colocar o S, tem que conjugar, tá? Número 2. She sing at her music class every Wednesday. She sing at her music class every Wednesday. Então, ela canta na aula de música dela toda quarta. Ou seja, ela tem aula de música, music class, e ela canta toda quarta. Wednesday é quarta-feira, tá? Every Wednesday, toda quarta-feira. Número 3. A real friend always help you when you need it. A real friend always help you when you need it. Aqui, então, nós temos um amigo verdadeiro. Real seria verdadeiro, tá? Então, um amigo verdadeiro always, sempre ajuda você when you need it, quando você precisa, ok? Número 4. My mother work 5 days a week. My father work at school. Então, minha mãe trabalha 5 dias na semana e o meu pai trabalha na escola. Então, lembrando que vocês têm que conjugar, colocar o S de alguma forma. Então, nós temos 3 regrinhas. Essas regrinhas aqui vocês vão ter que escolher uma. Número 5. She usually play sports after school. She usually plays sports after school. Então, aqui ela usualmente, normalmente, joga esportes ou pratica esportes depois da aula, depois da escola, ok? Mary study a lot. Mary study a lot. A Mary estuda muito. A lot, muito. E o número 7.
John. John watch TV at night. John watch TV at night. At night. At night. Ok? Então, nós temos aqui esses sete. Pausa o vídeo, responde, que eu já vou mostrar qual que é a resposta correta. Vamos lá? Então, vamos ver quem acertou. Então, o número um, o verbo drink vai ficar drinks. O número 2 vai ficar sings. O número 3 helps. O número 4 works. Works. O 5 plays. Aqui, ó, o play, né? Que antes do Y não tem uma consoante, é uma vogal. Então, é só colocar o S. O número 6 studies. Studies. Então, tiro o Y e coloco o I, o E e o S. E a última, watches. Watches. Então, aqui nós temos o CH entra naquela regrinha de colocar o E e o S. Então, mais uma vez, drinks, sings, helps, works, plays, studies and watches. Espero que vocês tenham gostado do exercício. Se não acertou tudo, não tem problema, tá bom? Continue estudando para vocês pegarem a ideia. Deixa nos comentários algumas frases, né? Podem criar algumas frases com essa colocação, né, do he, she, it. Pode colocar my mother, he, she. Tenta colocar algumas frases usando os verbos na terceira pessoa, que é importante para praticar, tá? Lembra de anotar. Eu acho que vai ficar legal se vocês anotarem aquelas regrinhas lá, tá bom? Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado dessa última regrinha da terceira pessoa e nos vemos na próxima aula. Não esqueça de deixar o like, deixa o comentário e compartilha o vídeo. Bye, bye!